Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Alan Miranda e na aula de hoje a gente vai ver a parte de função quadrática, função polinomial do segundo grau, função do segundo grau, tá bom? Uma matéria muito importante que cai bastante tanto em vestibulares quanto em concursos públicos, tá? A gente começa a estudar ali no ensino fundamental e nos acompanha por todo o ensino médio. E dependendo do curso que você for fazer, nos acompanha também no nível superior, tá ok? Então bora lá começar com os conceitos básicos para a gente conseguir entender legal essa matéria. Antes, não se esquece, obviamente, de se inscrever no nosso canal e curtir a nossa página. É rapidinho, aqui no cantinho embaixo do vídeo, é só clicar que você já está inscrito, tá bom? Então bora lá começar a nossa aula. Então aqui, ó, função quadrática. Bom, aqui a gente tem uma definição formal, né, um negócio meio feio, mas não se preocupa muito com isso não, né? Uma função f de R em R, né, então você tem ali o domínio e contradomínio, chama-se de função quadrática ou do segundo grau, quando associa a cada x pertencente aos números reais, são os números que você conhece aí, o elemento, aí você tem aqui ax² mais bx mais c, tá bom? Com x pertencente aos reais, em que a, b e c são números naturais reais dados e a é diferente de zero. Como eu falei, não se preocupa muito, né, se você não entendeu muito essa parte aqui. Então, olha só, uma função do segundo grau ela é sempre escrita nesse formato aqui, ó. F de x, lembra que f de x é a mesma coisa que y. Então, o cara pode colocar ali y igual ao valor, tá bom? Sem problema nenhum. E aí você vai ter aqui, ó, ax², vou reescrever aqui embaixo, mais bx mais c, tá bom? Algo muito importante, esse a ele sempre vai ser diferente de zero, tá bom? Então pode ser qualquer número desde que não seja zero. O b e o c sim podem ser zero, tá? Sem problema nenhum, legal? Mas por que não pode ser zero? Porque se esse cara sumir, você vai ter uma reta, que é uma função afim que a gente já estudou numa aula passada. Legal? Beleza? Então, olha lá. Aqui eu tenho exemplos de funções do segundo grau. Bora identificar o a, o b e o c nesses exemplos aqui. Só dá um pausezinho, identifica rapidamente aí, porque logo em seguida eu já estou vindo fazer. Isso é muito importante porque às vezes o cara numa prova, ele tenta te dar uma pegadinha ali e ele acaba trocando alguns valores. E se você trocar, você acaba errando. Então bora lá. Então o a ele sempre está na frente do x². Olha, se não tiver ninguém, professor, não estou vendo ninguém, quer dizer que o a ele é 1, tá bom? Então, ó, o a é 1. O b ele é sempre o cara coladinho no x. Quem é o cara coladinho no x? Você pega com o sinal todo, menos 3. E o c, ele vale 2, que é o termo independente, aquele cara, digamos assim, que não tem x, né? Ele pode ter um x elevado a zero ali sem problema, mas a gente fala que é o cara que não tem x, ok? Beleza? Bora aqui no segundo exemplo, ó. O a, ele vale quanto? 2, que é o cara coladinho aqui no x². O b, ele vale 4, né? Bem aqui, ó. E o c, ele vale menos 3. Legal? Mais um exemplo desse aqui, para ficar bem fixo na sua cabeça. O a vale quanto? Mais rápido. Menos 3. O b vale 5. E o c vale menos 1. Legal? Bora aqui para o próximo. Quanto é que vale o a? Não tem ninguém na frente, então a gente fala que o a é 1, tá bom? Quanto é que vale o b? Menos 4? Não, repara que o b, ó, ele sempre vai ter um x colado com ele. Tem algum x colado nesse cara? Não. Então esse b aqui é igual a 0. E o c é o cara que não tem x, menos 4. Tá bom? Olha, quando o b ou o c são iguais a 0, a gente fala que ela é incompleta, tá bom? Completa é quando você tem o a, o b e o c todos diferentes de 0. Tá ok? Bora ver o segundo aqui, ó. Aqui o a é quanto? Menos 2, sem problema nenhum. O b é igual a 5, olha lá. E, professor, não estou vendo ninguém ali sem o x. Então, quer dizer que vale 0, beleza? Então, a gente fala que essas funções aí, elas são incompletas, né? Quando você tem o b igual a 0 ou o c igual a 0. Lembrando que o a aqui, ó, nunca vai ser 0. Tudo bem até aí? Estamos bem? Podemos continuar? Legal, então bora lá. Qual é o gráfico de uma função quadrática? Uma função do primeiro grau é uma reta, como a gente já viu. E qual seria o gráfico de uma função do segundo grau? O gráfico ele é uma
parábola. Então, olha só, o gráfico cartesiano de uma função ax² bx mais c sempre vai ser uma parábola, tá bom? A gente já vai desenhar essa parábola aqui, tá? Então, bora pegar um exemplo aqui, ó. Então, eu tenho essa função. Então, y é igual a x² menos 1. Ela é completa ou ela é incompleta? Professor, ela é incompleta, porque está faltando um dos valores ali, ele é igual a 0. Perfeitamente. O a vale 1, o b vale 0 e o c vale menos 1. Então, intuitivamente, como é que a gente resolve inicialmente qualquer função? A gente atribui valores, tá? Porque às vezes o cara ele só quer decorar logo. Ah, vou achar logo a raiz ali, eu vou decorar logo a fórmula de Bhaskara. Não é tão interessante em algumas questões, porque tem questões que o cara pede um intervalo para você. Esses pontos pertencem a esse intervalo e aí não tem jeito, você vai ter que atribuir valores, tá bom? Então, antes de a gente começar a decorar aquelas fórmulas, bora atribuir valores. Qual o valor, professor? O valor que você quiser. Em geral, a gente atribui valores próximos da origem. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, tá bom? Sem problema nenhum. Quantos você quiser e qual você quiser, beleza? Então, ó, montei uma tabelinha aqui, atribuindo os seguintes valores. Para o valor de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E aí você vai pegar simplesmente esses valores e vai substituir no lugar do x. Por exemplo, aqui, ó, menos 3. E aí você vai colocar o menos 3 no lugar do x aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, ó, y é igual a menos 3 ao quadrado menos 1. Quanto é menos 3 ao quadrado? Menos com menos vai dar mais, 3 ao quadrado vai dar 9, 9 menos 1 vai ser 8, tá bom? Então, ó, quando o x for menos 3, o resultado vai ser 8. E aí você vai fazer a mesma coisa para os outros valores. Quando for menos 2, o resultado ele vai ser 3. Quando for menos 1, 0. E aí você tem que fazer com calma para você não errar nenhum desses valores, né? Quando for 0, ó, 0 ao quadrado vai dar 0, menos 1, menos 1. Quando for 1, o resultado vai ser 0. Quando for 2, vai ser 3. E quando for 3, o resultado vai ser 8. Tá ok? E aí, para ficar mais organizado, eu coloquei aqui os pares ordenados, tá? Que são exatamente os primeiros que a gente tem ali, ó. Então, quando for menos 3, o resultado vai ser quanto? 8. É um par ordenado, o valor de x e de y, que você vai ter igualzinho às outras funções, igualzinho à função afim. Então, bora colocar esses valores no plano. Ó, quando for menos 3, vai ser 8. Então, vou aqui, ó, no menos 3 e no 8. Aí eu vou passar uma reta paralela a y e uma reta paralela a x, passando aí por esses pontos, ó, menos 3. E aí o próximo que eu vou ter aqui vai ser o 8. E onde elas se tocam é que se situa esse ponto. Então, o nosso primeiro ponto está situado bem aqui, ó. Beleza? Tá enxergando aí? Bora lá o próximo. Menos 2 aqui, ó. Quando for menos 2 vai ser 3. Menos 2 no x e o próximo no y. Sempre nessa ordem aí, tá? Então, ó, passo uma reta aqui, onde elas se tocam é o ponto. Legal? Quando for menos 1 vai ser 0. Então, ó, x menos 1 e o y vai ser 0. Então, é um ponto sobre o eixo x, ó. Então, é um ponto bem aqui no menos 1. Legal? Aqui, ó, x0 e y menos 1. Então, vai ser lá para baixo, ó. Então, já tenho o x0, aí eu vou botar o y menos 1 bem aqui, ó. Então, esse ponto vai se situar bem aqui sobre o eixo y, o eixo das ordenadas, né? Bora pro próximo, ó. Quando for 1, aqui vai ser 0, ó. 1 e 0. Então, tá bem aqui o ponto. Aqui, ó, 2 e 3. Então, 2 e 3 que você tem. Então, o ponto tá bem aqui, ó. E ali, 3 e 8, tá? Então, 3 e o 8 que a gente já tinha marcado. Então, esse ponto tá bem aqui. Pronto, já tenho os pontos, agora eu posso traçar a minha curva, posso traçar a minha parábola, tá? Então, olha só. Então, o meu desenho vai ficar nesse formato. Então, esse é o gráfico dessa função. Como eu falei, isso é muito importante quando ele dá intervalos para você ou quando você tem alguma dúvida em relação a uma determinada função. Legal? Bora fazer de novo? Tá? Então, bora pegar mais um exemplo aqui, ó. Então, menos x² mais 1. Aconselho que você tente fazer esses pontos aí. Atribua os pontos, pode ser os mesmos que eu atribuí na questão anterior, tá bom? Sempre ali próximos da origem, para ficar mais fácil o nosso desenho. Legal? Então, olha só, atribuir exatamente os mesmos valores. Como a função ela é diferente, os sinais aqui são diferentes, obviamente vão dar resultados diferentes. Então, olha lá, quando for menos 3, quanto vai ser o resultado? Não esquece que você já tem um menos aqui, ó. Então, é menos, tá bom? E aqui dentro você colocaria menos 3, tá? Se você quiser.
Beleza? Como é o quadrado, não vai fazer diferença. Eu vou colocar aqui para ficar melhor para você. Ó. Então, menos 3. Pronto. Menos 3, menos 2 e menos 1. Isso não vai alterar o resultado. Então, ó, menos 3 ao quadrado. Aí vai dar 9, com o menos aqui de fora, menos 9. Mais 1, então aqui vai dar menos 8. Deu para você entender? Aqui, ó, menos 2. Aí o menos 2 você coloca no lugar do x. E aí tem o menos de fora. Então vai ficar menos 2, ok? E aí você vai levar ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Com o menos de fora, menos 4. Mais 1, menos 3, tá? Então é só tomar cuidado aí com o joguinho de sinal para você fazer. Então bora colocar aqui os pares ordenados que você vai ter, ó. Quando for menos 3, o resultado ele vai ser menos 8. Quando for menos 2, menos 3. Tranquilo? Bora colocar aqui no plano cartesiano, ó. Menos 3 no x, menos 8 aqui no y. E aí você coloca, pronto, tá bem aqui o ponto. Quando for menos 2, vai ser menos 3. Menos 2 no x, menos 3 no y. E aqui eu ligo os dois valores, ó. Colocou bem aqui, pronto. Quando for menos 1, vai ser 0, ó. Menos 1 e 0. Então eu ponto aqui sobre o eixo x. Quando for 0, vai ser 1, ó. 0 e 1. Então, ó, ponto sobre o y. Quando for 1, vai ser 0. Então tá aqui o ponto, tá? Aqui o próximo. 2 e menos 3. Lógico, você vai fazendo mais devagarzinho aí, né? E quando for 3, menos 8, tá? Então só para a gente não perder tanto tempo com isso. Então tá aqui o nosso ponto. Pronto, já tenho todos os pontos que eu determinei aí. Agora basta traçar a minha parábola. Deu para você entender? Legal? Pronto. Show de bola. Então bora continuar aqui. Concavidade da parábola. Então a gente viu dois tipos de parábola ali. O primeiro desenho aberto para cima e o segundo desenho aberto para baixo. É exatamente a concavidade. Então você tem duas possibilidades. E o que vai me dizer essa concavidade? É exatamente o A, o cara que está colado no x quadrado. Então olha só. A parábola pode ter concavidade para cima ou para baixo, tá bom? Então olha só. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, tá bom? Lembrando que o A é sempre diferente de zero. E aí eu só vou ter duas possibilidades para o A. Ou vai ser positivo, ou vai ser negativo. Você vai determinar isso na função, tá bom? Então bora pegar aqui, ó, o plano cartesiano. Se o meu A for positivo, maior do que zero, eu sempre vou ter um desenho assim, ó. A concavidade vai ser para cima. Essa parte aberta vai estar para cima. Tem gente que até desenha às vezes um rostinho aqui, né? Apagar esse negócio. Tá bom? Então a concavidade aqui, ó, ser voltado para cima, ok? Legal. E repara que eu tenho alguns pontos aqui. Onde é que esse gráfico está tocando o x? Repara que ele toca em dois pontos. Ele está tocando aqui e está tocando aqui. São exatamente o que a gente chama de raízes ou zero da função. É aquilo que a gente chama, ó, de x1 e x2, ok? Mas esse gráfico está tocando em mais um eixo, que é o eixo y. Repara que ele corta o eixo y. Onde é que ele corta o eixo y, professor? Bem aqui, ó. Esse ponto sempre vai ser o c, que é o termo independente. Então, só de olhar uma função, eu já sei a concavidade, tá bom? E sei aonde ela toca o eixo y, que seria no c. E os outros dois a gente já vai aprender a identificar ali, que são as raízes, tá bom? Uma outra possibilidade que você tem é quando o quê? Quando o teu A ele é menor do que zero, ou seja, negativo. Pensa comigo, se quando ele é positivo, a concavidade dele é para cima. Quando ele for negativo, para onde você acha que vai ser a concavidade? Para baixo. É a outra possibilidade que você vai ter aqui. Tudo bem? Legal. Ele toca nos mesmos pontos aqui, ó, 2 no eixo x, que seria x1 e x2, que a gente vai descobrir. E aonde ele toca o y, bem aqui, sempre vai ser o c, que é o termo independente. Legal? Poderia colocar aqui o vértice, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Tá ok? Deu para você entender? Então você vai olhar para o A direto e já vai saber se é para cima ou para baixo a concavidade. Basta dizer se é positivo ou negativo. Bora aprender aqui a achar as raízes, que a gente chama de zero ou raiz da função que você vai ter, tá bom? Em geral, a gente utiliza duas fórmulas. Uma que é a fórmula de Bhaskara que você vai ter. E aí não tem jeito, a gente tem que decorar, mas a gente usa tanto que a gente acaba decorando, né?
x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem gente que já coloca o delta aqui dentro. Eu vou fazer ele separado até para a gente estudar ali o vértice, tá ok? Mas se quiser colocar dentro, sem problema nenhum. O delta é igual a b quadrado menos 4ac. Então a gente usa a fórmula de Bhaskara, tá bom? Ou a gente pode fazer também por soma e produto. A soma das raízes e produto a multiplicação dessas raízes, tá bom? Então olha lá, se eu somar as duas raízes, sempre vai dar menos b sobre a. E se eu multiplicar as raízes, sempre vai dar c sobre a, tá bom? Então isso daqui, a gente pode até escrever direto, ó, soma das raízes. E aqui eu posso escrever sem problema como sendo produto dessas raízes, tá? Sem problema nenhum. Legal? Então bora ver como é que isso se aplica na prática. Então eu tenho essa função aqui, ó. X² mais 2x menos 8. Bora achar as raízes. Então, primeira coisa, bora identificar A, B e C. O A vale quanto? 1. O B vale quanto? 2. E o C aqui vale menos 8. Legal? Bora calcular aqui o delta. B² menos 4 vezes A vezes o valor de C. Tá? E aí não tem jeito. É só substituir. Então, bora lá. Delta é igual a B², 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 8 aqui. 2 ao quadrado, eu tenho que é 4. Aí, olha só, menos com menos, uma multiplicação vai dar mais. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 8 vai dar 32. Quanto é 32 mais 4? 36. Então, você tem que o delta aqui, ó, seria 36. Legal? E aí, a gente vai continuar com a fórmula de Bhaskara lá, a outra parte. Então, olha só, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Tá bom? Agora, bora substituir os outros valores aqui. Então, tem o seguinte, ó, x vai ser igual a menos... Quanto é que vale o b? 2. Mais ou menos raiz de delta. Quanto vale o delta? 36. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos, raiz de delta. Raiz de 36 é 6. 2 vezes 1 é 2. E aí você percebe que tem dois sinais aqui. Tá bom? Você vai fazer duas contas, uma com o sinal de mais e uma com o sinal de menos. Tem aluno que fala, professor, existe uma ordem? Não, em geral, a gente coloca em ordem crescente quando a gente vai colocar os valores. Mas você pode fazer na ordem que você quiser. Porque quando você for colocar no plano, já existe uma reta numérica ali e você não vai errar, tá bom? Então, bora lá. Então, aqui é que você vai chamar de x1 e x2. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. 2 menos 6 dividido por 2. E aqui, ó, 2 mais 6 dividido por 2. Legal? 2 menos 6, né? Sinais contrários, subtrai e dá o sinal do maior. 2 menos 6, aqui vai dar equivalente a menos 4. Dividido por 2, que vai dar menos 2. 2 mais 6 vai dar 8, dividido por 2, que aqui vai dar 4. Então, pronto, ó, as minhas raízes seriam menos 2 e 4, tá? Seria a solução que você vai ter aí, que vai ser o seu x1 e o seu x2. Deu para você entender esses valores aí? Sim ou não? Sem problema nenhum? Legal, pronto. Essa é a fórmula de Bhaskara. Bora fazer aqui por soma e produto? Eu vou dar uma apagada. Não se preocupa, né? Como é um vídeo, você pode dar um pause para copiar. Opa, apaguei ali, né? Então, bora só dar uma apagadinha aqui. Tá? Para a gente fazer do outro jeito. Então, pronto. Então, bora aqui. Eu tenho o seguinte, que a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Correto? Legal. Então, a gente vai botar o seguinte aqui, ó.
Soma menos B sobre A, menos 2 sobre o A, que é 1. Tá? Rebotar aqui. A é 1, B é 2 e o C é menos 8. Então aqui vai dar menos 2. E o produto é C sobre A. Menos 8 dividido por 1, que vai dar menos 8. Então a soma tem que dar aqui menos 2 e o produto tem que dar menos 8, tá? Olha só, em geral eu aconselho o seguinte, comece sempre pelo produto, tá? Porque você vai ter menos possibilidades. Olha, se o produto é negativo, eu já sei que um valor é negativo e o outro é positivo, é a única possibilidade. Porque se os dois forem negativos, menos com menos vai dar mais. E se os dois forem positivos, mais com mais vai dar mais. Beleza? Mas esquece o sinal aí. Bora botar o seguinte, ó. Eu tenho x1 e x2. Bora chutar valores. Imagina que é 8. Imagina dois valores que você vai multiplicar e vai dar 8. Professor, pode ser 2 e 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Perfeito. Só que repara que o resultado ele tem que dar negativo, tá bom? E aí eu posso olhar para a soma. Essa soma bem aqui, ó, ela está dando o quê? Negativa. Para uma soma de dois valores com sinais contrários dar negativo, quer dizer que o maior é que tem que ser negativo. Ó, menos 4. E repara que vai bater. Se eu somar esses valores, 2 menos 4 vai dar menos 2. E 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. Pronto, acabou. Tá? Às vezes a gente fala o seguinte, olha, sempre que o A for 1, e só nesse caso, tá? Tem gente que esquece de falar que é quando o A for 1. A soma vai ser o B com o sinal trocado e o produto vai ser o próprio C. Olha só, quem é o B? 2. Troca o sinal do 2, menos 2, tá bem aqui, ó. E o produto é o próprio C com o mesmo resultado. Então essas contas, muitas vezes de cabeça você consegue fazer, tá? A questão é que você tem que praticar, né? Você tem que praticar ali tabuada. Professor, adorei soma e produto, vou fazer todas as questões assim. Não, calme lá. Isso só é legal quando você tem números inteiros como resultados. Por exemplo, se você já tiver números fracionários, é complicado você pensar em soma. E casa decimal, isso for uma questão literal. Então eu aconselho fortemente que você aprenda as duas formas de fazer. Se forem números ali inteiros, números pequenos, legal, faça por soma e produto. Mas se pintar uma dúvida, faz por Bhaskara, tá bom? Pelos anos aí que eu já dou aula, tanto em cursinho quanto para concurso, a gente percebe o seguinte, a maioria dos alunos se identifica com o Bhaskara até. Apesar de ter mais trabalho, você tem certeza do que você está fazendo. Você não pensa muito, é um negócio mais mecânico. Mas aí fica a seu critério, tá bom? Bora desenhar o gráfico dessa função? Essa função tem concavidade para baixo ou para cima? Me diz aí. Olha só, o A é igual a 1, então a concavidade é voltado para cima, não é isso? Beleza. Onde é que ele toca o x? Aqui nas raízes, ó. No 2 e no menos 4. Vou te pegar agora. Onde é que ele toca o y? Professor, não lembro não. Ou aqui, ó. Ele toca no menos 8, é sempre no C. Bora desenhar esse gráfico aqui, ó. Então já tem o seguinte. Ele vai tocar no menos 4 e ele vai tocar aqui no 2. Legal? Pronto, ó. Desenhei aqui, concavidade voltada para cima. E onde é que ele toca ali o y? No menos 8, que é o C. Pronto, tá aí o gráfico dessa função. Legal? Deu para você entender? Pronto, bora fazer de novo aqui. Bora para esse exemplo. Agora eu quero que você faça sozinho, tá? Tente fazer aí, monte o gráfico dessa função. Então bora lá. Então a gente vai identificar aqui os valores de A, B e C. Ok? Pronto. Legal. E aí a gente pode fazer o seguinte, por soma e produto, né? A soma, olha lá, como A é 1, é o B com o sinal trocado, né? Então, ó, menos 8, então vai ser 8. E o produto aqui, ó, é o próprio C com o mesmo sinal, o produto vai ser 15. Pronto. Tá bom? Então a gente começa aqui pelo produto, porque é mais fácil. Eu vou pensar em dois números que a multiplicação deles dê 15. Quais são esses números? 3 e 5. Tá? E aí tem que bater na soma também. Bora somar? 3 mais 5 dá quanto? Deu 8. Pronto, já achei o resultado. Professor, e se não der? Aí você testaria um outro par, tá bom? Você testaria um outro valor ali, sem problema nenhum, tá ok? Pronto, ó.
Então fica muito fácil achar as raízes dessa forma, tá? E aí eu aconselho que você tente fazer também pela fórmula de Bhaskara, ok? Então bora apagar aqui e fazer por Bhaskara também, tá? Então pronto, bora dar uma apagadinha aqui, legal? E fazer por Bhaskara aqui, ó, delta b quadrado 4ac. E aí eu tenho o seguinte, delta vai ser igual b ao quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 vezes a vezes o valor de c, 15. Tá bom? A letra não está muito bonita ali, mas dá para entender. Menos 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 15 vai dar 60. Quanto é que dá esse delta aqui para mim? Esse delta para mim vai dar 4. Legal? Pronto. Agora bora fazer aqui o x, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Legal. Menos, quanto é que vale o b? Menos 8. Então é menos 8. É sempre menos o valor de b. Independente dele ser positivo ou negativo, você zero. Mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual menos com menos vai dar mais ou menos raiz de 4 é 2, 2 vezes 1 é 2, ok? E aí eu vou ter x1 e vou ter x2, tá? Então aqui vai ficar o seguinte, 8 menos 2 dividido para 2 e 8 mais 2 dividido para 2. 8 menos 2 vai dar 6, para 2 vai dar 3. 8 mais 2 vai dar 10, para 2 vai dar 5. Olha lá, os mesmos valores que nós tínhamos achado inicialmente. Ok? Deu para você entender? Então, bora montar o gráfico aqui. Botar aqui, ó, 3 e 5. Tá bom? Então, pronto, ó, já tenho o meu gráfico. Onde é que ele toca o Y? No C. Bem aqui, ó. Quanto vale o C? 15. Pronto. Já está montado aí o meu gráfico, a minha função. Deu para você entender? Até aqui, você entendeu legal? Show de bola. Posso dar uma avançadinha? Posso te dar uma dica a mais agora? Beleza, então bora lá, me acompanha aqui. Zero ou raiz da função quadrática incompleta. O que é incompleta mesmo? Quando b ou c for igual a zero. Olha só, você já sabe Bhaskara e já sabe soma e produto. Você pode toda vez achar por Bhaskara ou soma e produto as raízes, tá? Sem problema nenhum. Agora eu vou te ensinar umas formas, se ela for incompleta, para a gente achar um pouco mais rapidinho. Você sabe que tempo é importante na hora de fazer as questões. Então olha só, por exemplo aqui, ó. Quanto é que vale o A? É 1. Quanto vale o B? 0. E quanto vale o C? Menos 16. Bora aqui na B. Quanto é que vale o A? Menos 2. Quanto vale o B? 0. E quanto vale o C? 6. Então essa forma aqui você vai usar sempre que o B for igual a 0, tá? Só você olhar aqui para os exemplos que eu tenho. Então, ó, B igual a 0, B igual a 0. Toda vez que o B for igual a 0, você vai achar as raízes dessa forma. Ó, não é zero da função? Então você vai igualar a função a 0. Simplesmente isso. Quem é a função aqui, ó? X² menos 16 é igual a 0. É isso que você vai fazer, tá bom? E agora? Agora eu vou isolar o valor de x. Eu não vou usar Bhaskara e soma e produto, que estaria correto também. Tá negativo, vem para cá positivo. Então vai ficar assim, ó. X² é igual a 16. Tal quadrado vai para o outro lado como raiz quadrada. Só que quando ele vai como raiz quadrada, ele sempre vai como mais ou menos, tá? Então, ó, mais ou menos raiz quadrada do valor que você vai ter, tá ok? Então, mais ou menos raiz quadrada de 16. Quanto é raiz quadrada de 16? 4. Então, isso aqui é mais ou menos 4. Pronto. Está aqui o valor das raízes. Olha só. Uma raiz vai ser menos 4. E a outra raiz vai ser, vou colocar não preciso mais 4. Pronto. Então, as raízes dessa função aí seria menos 4
e mais 4. Não é muito mais rápido quando ela é incompleta? Sem dúvida. Então, bora lá. Tenta fazer esse exemplo aqui. Então, você vai pegar e vai igualar a 0, né? É igual a 0. Ok? Agora a gente isola, né? Então, vem pra cá. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2x² é igual a menos 6. O 2 que está multiplicando, você passa dividindo. Então, x² é igual a menos 6 dividido por menos 2. Então, x² é igual, menos com menos vai dar mais, 3. Tá, o quadrado vai para o outro lado como raiz quadrada. Só que aí vai mais ou menos. Tá? 3 tem raiz exata? Não. Então, bora deixar dentro da raiz aqui. Então, ó, uma raiz vai ser menos raiz de 3. E a outra raiz vai ser mais raiz de 3. Então, as raízes dessa equação seria menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Tá bom? Legal? Beleza. Professor, mas tem uma outra incompleta, que é quando c é igual a 0. Isso mesmo. Então, bora fazer aqui, ó. Então, bora identificar o valor de A, B e C aqui, ó. A é igual a 1, B é igual a menos 5 e o C é 0. Repara que não tem um termo independente. A é igual a menos 3, B é igual a 27 e o C é igual a 0. Tá? Então, você vai usar esse formato sempre que o C for igual a 0. Tá bom? Então, sempre que o C for 0, você usa esse jeitinho aqui que eu vou ensinar para você. Tá? Então, inicialmente, é a mesma técnica. Então, olha só. Você pega x² menos 5x e aí c é igual a 0. O que você vai fazer agora? Você vai colocar o termo em evidência, que é o que aparece nos dois. Sempre vai ser o x. Tá bom? E aí você pega cada termo e divide pelo x. Né? x² dividido para x vai dar x. Ou você pode pensar em multiplicação também. Qual é o número que eu multiplico com x que vai dar x²? É x. Menos... Aí o mesmo sinal daqui, ó, menos, tá? Qual é o número que eu multiplico x que vai dar 5x? 5. Repara que se você fizer a distributiva, vai dar o mesmo valor, tá bom? Olha, o professor tem um pouco mais de dificuldade de divisão. Só fazer o seguinte, você sempre vai pegar o seguinte, você vai apagar esse 2, vai pegar só o x e vai apagar esse x aqui, tá? Então, resumindo, você sempre vai pegar esse carinha que está aqui e esse coeficiente, tá bom? Pronto, ficou bem mais fácil agora. Beleza, e agora o que eu faço? Não é uma multiplicação? Você pega o primeiro valor igual a 0 e você pega o segundo valor igual a 0, tá? Então você vai ter o seguinte, ó. Vou fazer bem aqui. Primeiro valor igual a 0, x é igual a 0, pronto, já é uma raiz. x1 aqui, ó. E o outro valor dentro do parênteses você iguala a 0 também. Tá negativo, vem para cá, positivo, tá? Então x é igual a 5. Então, ó, uma raiz é 0 e a outra raiz é 5. Legal? Bora fazer de novo aqui, ó. Menos 3x² mais 27x é igual a 0. Coloco o x em evidência, sempre vai ser o x. Quem é que vai ficar dentro do parênteses? Só apago o 2 e só apago o x. Pronto. Apago o 2 lá do quadrado e apago o x. Apagando o 2 do quadrado, quem é que fica? Menos 3x, mais, apagando o x ali, 27. Você nem bate cabeça, legal, né? Pronto. Agora você faz o quê? Iguala os dois a 0. Iguala o x a 0. Então, ó, x1 vai ser 0. E iguala o que está dentro do parênteses a 0. Menos 3x mais 27 a 0. Ok? Legal. O 27 que está positivo vem para cá negativo. Menos 3x é igual a menos 27. Esse 2 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então aqui vai ficar o seguinte, x é igual a menos 27 dividido por menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então x aqui 27 por 3 vai dar 9. x2 é 9. Então ó, uma raiz aqui é 0 e a outra raiz aqui vai ser 9. Deu para entender? Então, sempre que for incompleta, você consegue fazer de maneira bem mais rápida. Só precisa praticar um pouquinho. E aí, entendeu?
Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar um likezinho aí no vídeo e eu aguardo você nas próximas aulas. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.